ouvintes, amigas e amigos do Podcast Arcai. Meu nome é Gabriele Cornelli, eu sou coordenador da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília e venho hoje aqui intervir nesse episódio para anunciar uma alegria. Faz um ano que começamos a publicação dos Podcasts Arcai e queremos compartilhar dessa felicidade de termos tido essa ocasião fantástica de conversar com tantos colegas queridos, tantas colegas queridas, sobre personagens extraordinárias dos nossos estudos clássicos da nossa antiguidade. Neste ano, um ano tão difícil para todo mundo, o podcast nos acompanhou, nos fez companhia e esperamos também que tenha feito um pouco mais de alegria e tenha dado um pouco mais de paz a cada uma de vocês. A equipe está super animada para o próximo ano, que vem já com novidades a partir já do próximo mês, e esperamos sempre tê-las e tê-los próximos, amigas e amigos, companheiros desse projeto do Podcast Arcai. Olá, ouvintes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Arcai. A personagem deste nosso episódio é o pai dos deuses e dos homens. Sim, ele mesmo, o grande Zeus. E para falar sobre Zeus, a nossa convidada é Lilian de Ângelo Lacchi, pós-doutoranda do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano e Mediterrâneo Antigo, o LEIR, da Universidade de São Paulo, e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, o LABECA, do Museu de Arqueologia e Etnologia, também da Universidade de São Paulo. Eu sou Beatriz de Pauli e junto comigo para esta entrevista estão Fernanda Pio. Olá, Fernanda. Olá, Bia. E ainda Gabriele Cornelli, Flávia Amaral e Lorena Ferreira na produção. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Beatriz, a todos, Gabriele, Lorena, Fernanda e a Flávia que está aí também. Estou muito honrada em participar, agradeço o convite e poder falar sobre um tema que eu estudei na longa duração da minha vida acadêmica, né, da iniciação científica ao doutorado, né, Zeus. É um prazer, muito obrigada e parabéns por essa iniciativa maravilhosa, porque eu estava escutando os podcasts e é interessante que eu acho que os estudantes podem se beneficiar muito também, porque se conta da trajetória do pesquisador, né? Não só sobre esses personagens, né? Então é muito bom, parabéns. Lili, então vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória? Você pode contar um pouquinho para a gente? Pronto, vamos lá, né? Minha trajetória com a arqueologia, né? Ela começou ainda lá na adolescência, né? Quando eu já tinha me interessado por estudar a Grécia, né? Já tinha começado por ali, então era a época que começou a TV a cabo no Brasil, então tinha aqueles documentários do Discovery sobre arqueologia, então eu fui anos 90, né, então eu peguei assim uma época gostosa, né, de ser uma jovenzinha pesquisadora, né, então me comecei pela mitologia grega, um pouco ali, um pouco aqui pesquisando, né, e esse desejo de estudar arqueologia que acendeu assim na adolescência ainda foi perdurando, né? Não teve nenhum desvio pelo caminho, né? Então eu comecei aí. E aí quando fui atrás de saber onde que eu poderia estudar arqueologia, né? Porque é uma coisa assim bem diferente, comecei a me informar e descobri que eu teria que fazer pelo menos no Brasil na época, tinha um curso no Rio, que na Estácio de Sá, e aqui em São Paulo era apenas como pós-graduação pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, eu vi que eu teria que fazer uma graduação primeiro, e aí me recomendaram estudar História. Então, no colégio, eu tive sorte de pegar uma excelente professora de História, tinha bastante conhecimento dessas coisas, me encaminhou, a Vitalina, né? Minha professora, e me encaminhou e eu, através de um aluno dela, eu fiquei sabendo que já na graduação em História eu poderia conseguir um estágio de arqueologia no MAI-USP, né? Ainda no tempo de graduação, um estágio de iniciação científica. E normalmente os estudantes assim que estão na escola ainda não sabem dessas coisas.
E eu comecei assim, aí já, logo no início da minha graduação, no segundo dia de aula, já tinha sido contratada, entre aspas, né, pela Beatriz Florenzano, né? Então, ela contei toda a minha trajetória que eu tinha, né, pré-graduação, né? E ela me aceitou como estagiária dela, né? Então, eu fiz o curso de História na PUC, né? Então, foi interessante que, enquanto eu fiz a graduação lá na PUC, eu consegui esse estágio no MAI, mesmo não sendo aluna da USP, isso também é uma coisa que pouca gente sabe, que dá para fazer. E no primeiro ano fiz um estágio assim, de leitura sobre a Grécia Antiga, Mediterrâneo, e depois do segundo ano já escolhemos um tema de iniciação científica, né? E foi muito legal porque ela deixou bem aberto para eu escolher o tema que eu quisesse. E eu gostava do mundo antigo inteiro, mas o que me pegava era a Grécia Antiga. Então eu já tinha feito viagem, eu tinha conhecido a Grécia em viagem na adolescência com meus pais e fiquei pensando num lugar que tinha mais me impactado. E esse local foi Olímpia, justo o local, né, conhecido no Ocidente, né, o berço, no mundo inteiro, o berço dos Jogos Olímpicos, né? E lá foi um santuário importante de culto a Zeus. E o que eu me interessava, como eu me interessava por mitologia, essa parte, né, que meio mundo se interessa, né, quando vai estudar a Grécia, foi por aí que eu comecei. E era Olímpia, santuário de Zeus, e a Bia era numismática, né, a área dela, estudo das moedas, que era o que tinha no MAI na época. A Bia que estudava numismática, a professora Raiganush estudava os vasos, né, a Elaine, religião e uma série de outras coisas, então, na área de Grécia, né, então eu comecei a estudar, poderia com a Bia também estudar qualquer outro tipo de documentação arqueológica, que ela deixou em aberto, mas eu quis embarcar na moedinha, na minúcia, que precisa ter um certo, como ela sempre diz, temperamento para estudar a moeda. Então, e aí, fechando essa sua pergunta, eu consegui, então, escrever um projeto de iniciação científica sobre as moedas de Olímpia. Por que as moedas de Olímpia? Então, Olímpia foi um santuário, pouca gente sabe, né? A gente só pensa nas Olimpíadas, mas nunca foi uma cidade, só foi um santuário dedicado a Zeus. Esse santuário, ele era administrado por uma cidade chamada Elis. E essa cidade bateu no nome delas com a imagem de Zeus e da águia e do raio, sempre, por toda a história, vários séculos, emitindo essas moedas. Então, a gente fez um projeto, como era um santuário pan-helênico, muita gente ia lá frequentar, então a gente quis tentar entender em que medida essas imagens nessas moedas poderiam ter influenciado a construção da imagem de Zeus em outras moedas de outras cidades e outros tipos até de esculturas, relevos, né? Então a gente fez esse projeto que eu tive a bolsa da FAPESP, né? Lá comecei ali. Então, e foi essa minha trajetória, né, até pré-mestrado, né, com a Bia. Lilian, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho de campo. Como que foi o teu trabalho com as escavações alemãs em Olímpia? Olímpia me acompanhou na trajetória na arqueologia clássica, né, desde a iniciação. Na iniciação terminei e era numismática. Aí lá para o mestrado foi criado o Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, o LABEC. Eu peguei bem o iniciozinho dele lá em 2006, né? Então, para eu continuar minha pesquisa, poderia ter continuado na numismática, mas eu me beneficiaria muito se eu entrasse para esse laboratório que estudava o espaço, o ambiente construído da cidade grega, né? Então, do que eu descobri lá com as moedas de Olímpia, né? Essa história eu estudei a difusão de um culto, né? A partir de um santuário, né? Ou pelas imagens, digamos assim. Então, no mestrado, eu fui estudar para querer entrar, né? No tema do Labeca, eu fui estudar a difusão do culto desse Zeus Olímpio, de Olímpia,
para outras cidades do mundo grego, né? Porque eu fui lendo bibliografia, fui vendo que já existia, tem santuários desses Zeus Olímpio que foram instituídos em outras cidades e tem relação com essa difusão de Olímpia. Então, eu estudei os templos e tudo isso. Então, Olímpia foi continuando na minha trajetória. Aí, no mestrado, comecei a fazer uns contatos, né? Eu fui à Grécia, eu tive bolsa do CNPq no mestrado, mas eu ganhei uma bolsa que não era muito, mas estava grego moderno na USP, né? Professor Dimitri Anagnostopoulos, né? E eu fiz todo o curso com o Dimitri e consegui uma bolsa para estudar grego moderno na Universidade de Atenas, um curso que tem lá para estrangeiros. E nessa eu fui indo atrás de professorizar, porque eu tinha uma ideia sempre tive uma fixação que eu queria estudar a Grécia Antiga, mas com os gregos. Então, o caminho mais fácil teria sido estudar com os franceses, né, que a gente já tinha ligação aqui, com outros europeus, mas eu queria estudar na Grécia, Universidade Grega. E aí, nessa viagem, eu conheci um professor na Universidade de Atenas, que estudava Olímpia, mas aí ele viu tudo que eu tinha feito e achou bom me encaminhar para uma outra professora, que era bem o meu tema, da numismática, de santuários e tal, que estudava Olímpia e estudava com os alemães. E nisso ela se chama Alike Mustaka, né? Ela é professora aposentada já da Universidade de Tessalônica. Então, eu depois voltei para o Brasil, não a conheci, e aqui a gente começou o contato, ela quis me orientar no doutorado. Eu fiz um doutorado, não cheguei a fazer a cotutela, eu quase quis fazer a cotutela com a USP, né, na dupla titulação, mas a Grécia na época estava muito encrencada, politicamente, fiquei com medo por alguns motivos e tal, e aí eu oficializei a orientação dela na USP, né, que isso é possível fazer, então ela aparece oficialmente como orientadora, né. E nessas e outras que eu nunca imaginei que ia poder escavar a Olímpia, na verdade eu nunca pensei, porque é uma escavação muito tradicional e ela é dos alemães, né, desde o século XIX, e eu não falo um pingo de alemão. Eu pensei, nunca vou escavar em Olímpia, imagina, né, nunca. Então, porque para nós arqueólogos que estudamos na Grécia, é um sítio, assim, muito conhecido, né, um lugar muito... Eu nunca pensei. Então, a professora Alike, quando eu falei, a professora precisava escavar na Grécia, adquirir experiência em escavação na Grécia, né, no doutorado. Então, ela falou assim, então eu vou encaminhar o seu nome para o diretor das escavações, que é o Reinhard Zenf, né? Ele ainda é o diretor. Encaminhou meu nome. Eu esperei uns meses e fui chamada para participar. Aí eu fui a primeira... Acho que eu fui a primeira, latino-americana com certeza, mas acho que até mais ali, nem sei se americano chegou já a escavar com eles, porque eles são muito fechados. O máximo de estrangeiro, acho que a primeira escavação que eles receberam mais estrangeiro foi a que eu participei, que tinha, além de mim, uma brasileira, tinham duas polonesas e 2 suíços. Então, assim, muito fechado. E então essa foi uma grande experiência, foram 3 semanas, né, de escavação mesmo. Aí uma escavação que ia ter 6 semanas, né, mas eu não podia ficar 6. Mas eu escavei 3 e foi do início do extrato atual, né, e que começava com as telhas romanas, né, a gente tirava um monte de telha de época romana, aprendi muito sobre telhas, e depois... Chegamos até a parte que eu escavei, foi até a época clássica. E foi bem interessante, no setor a sudeste do estádio, né, do antigo estádio. E lá foi a zona que eu participei. E aí, nessa oportunidade, veio outro presente, que foi que eles deram para eu estudar as moedas dessa escavação, que durou de 2007, nesse setor, até 2014, não lembro mais. E para estudar essas moedas, eu voltei vários anos lá para estudar essas moedas, classificar, catalogar, fotografar um monte de coisa. E hoje eu preciso publicar, né, pelas séries deles lá. Falando em publicação, Lília, você recentemente lançou um livro, né?
Zeus e a cidade na Grécia Antiga, moedas e santuários, política e identidade nas épocas arcaica e clássica, pela editora Sim. Odisseus. Um livro de mais de 1000 páginas em 2 volumes, fruto da sua tese de doutorado, que inclusive ganhou o prêmio Destaque, né, 2018, da USP, na categoria Ciências Humanas. Então, você pode falar um pouquinho sobre o seu livro, esse seu trabalho? Ah, sim. Então, esse livro, ele é a própria tese de doutorado, né? Nem teve edição praticamente de nada, né? Então, generosamente, o Stelios Tissarakis, da Odisseus Editora, né? E ele me convidou para publicar em formato e-book, né? Que a Odisseus está publicando alguns em formato e-book. Então, levou vários anos, né? Porque eu defendi em 2016 e saiu agora, né? Início desse ano, e saiu como 2020, né? É a minha tese de doutorado, que foi financiada pela FAPESP e durou de 2011 até, defendi em 2016, foi até 2015, e escrevendo. Então, é um fruto de um trabalho, assim, de muitas viagens à Grécia, várias viagens curtas que eu fiz, e de duração de 1 mês, e depois um estágio maior, que foi com a Universidade de Tessalônica e com a Escola Britânica de Atenas. Então, é um trabalho, assim, como posso te dizer, que foi se sedimentando desde a iniciação científica. Então, tudo que eu vim descobrindo de Zeus, da iniciação, né? Eu gosto de falar da iniciação científica porque a iniciação científica, para quem faz, ela é a base, né? Eu valorizo muito a minha iniciação científica. Então, o que eu descobri com a minha iniciação científica, o que eu descobri com o mestrado, eu consegui formular o meu doutorado. Então, justamente, doutorados sobre mudanças que eu fui vendo no culto de Zeus pela documentação numismática das moedas, a iconografia dele, nas moedas e nos santuários. Então, havia uma certa concomitância e mudanças no culto de Zeus que eu fui observando nas duas coisas. E aí eu e a professora Florenzano, a gente pensou no tal do contexto único de produção, né, na arqueologia, né, que é a moeda e o santuário, o culto, como produções formais da polis, mesmo diferentes, muito diferentes, coisas bem diferentes, elas tinham essa questão por trás. Então, nós fizemos esse estudo, né, que é um estudo, o culto de Zeus, né, os santuários, eles já haviam sido bem estudados recentemente na Alemanha, pelos alemães, como sempre, né, os alemães, cruzando o meu caminho, e por uma alemã que tinha feito um estudo sobre Zeus e a cidade, mas só pelos santuários. Agora, a junção da documentação monetária de Zeus, ninguém fez, né, junto com essa documentação dos santuários. Aliás, é uma coisa assim que ninguém faz. Quando você estuda a religião grega pelo culto, na arqueologia, normalmente você vê estudos assim, ou da iconografia monetária ou do santuário. Agora, juntar as duas coisas não se vê, não é comum, né? E foi esse material dos santuários com a moeda que me levou a questões muito interessantes, sobretudo sobre os atributos de Zeus, né? A águia e o raio, que é outra coisa que é um outro tema que também os atributos das divindades gregas também, às vezes, não são estudados assim em detalhe. E esse foi o caminho, mas foi uma peregrinação, na verdade, né, atrás de Zeus, porque eu visitei, além de lidar com as moedas, fiz curso de numismática lá na Escola Britânica de Atenas, vi muito acervo, mas visitar, para a gente que estuda arqueologia do ambiente construído, do espaço, da paisagem, que é um tema assim muito importante na arqueologia, visitar esses locais antigos, sagrados, dessas divindades, é fundamental para você entender o que você está estudando.
Então, eu diria que foi assim já entrando numa das perguntas, né? Como foi visitar esses locais? Foi uma peregrinação, porque Zeus, né? Ele tem essa característica, ele foi cultuado desde o topo de montanha, no pico mais alto da montanha, cavernas nessas altas montanhas, planícies, como Olímpia, perto de praia. Então, eu visitei, assim, fui da Macedônia até Creta, sem dirigir carro, só com ônibus e pé na estrada, chegando nesses lugares que até hoje são de difícil acesso, muitos deles. Então, você vai experimentando a paisagem, né, a geografia que mudou, alguns lugares mudou muito pouco, né? Fui até a gruta de Ida, que hoje é o Monte Psilorites, visitei lá também a gruta que eles falam que é a do Monte Dicta, né, onde nasceu na mitologia, né, nos autores antigos, falam que nasceu Zeus. Do Monte Ida, a paisagem não mudou nada, porque você só vê as cabras ainda andando por ali, com os pastores, não tem ninguém. E para chegar lá também não chega se você contratar alguém hoje, né? Então, essa é a tese que foi publicada e que é isso, é que mostrar que a divindade grega, não só para o nosso meio acadêmico, conhece bem, mas para o público em geral que se interessar aprofundar, que a gente pode estudar as divindades gregas para além dos estudos de mitologia, que elas podem mostrar sobre o funcionamento da cidade grega. Que belo trabalho, Lilian, belo trabalho. Obrigada. Maravilha. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar nossa conversa sobre Zeus. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Estamos de volta com Lília de Ângelo Lacchi para a nossa conversa sobre Zeus. Lilian, vamos apresentar para os nossos ouvintes essa personagem. Como você pode nos apresentar Zeus? Oi, Beatriz. Bom, Zeus, o Todo-Poderoso, né, do Olimpo, foi a divindade mais poderosa, né, considerado pelos antigos gregos, né, rei dos deuses, dos homens, pai de meio mundo, né? Enfim, se a gente só falar das uniões de Zeus, né, vai dar uns 30 podcasts, né? Mas, enfim, hoje eu vou procurar aqui pensar um pouco falar das esferas de atuação dessa divindade. A personalidade, né, as características de Zeus, né, os registros mais antigos, né, na literatura antiga, está na épica, né, mas a gente, quando vai estudar Zeus do ponto de vista arqueológico, né, a gente se beneficia da arqueologia histórica, que então nós temos as fontes materiais e temos essas descrições, né, nos textos antigos. Então, temos desde a épica até o teatro, né, para reconstituir essas personalidades, essas esferas de atuação de Zeus, né? Então, na arqueologia, as evidências arqueológicas, né, elas não falam, né, como os textos falam, mas propiciam informação que, associada à literatura antiga, revelam informações que não são observáveis só dos textos, né? Então, o meu trabalho sobre Zeus nesse sentido. Zeus, ele tem uma esfera de atuação muito ampla, como normalmente tem as divindades, né? O politeísmo antigo, ele lida com isso, né? Então, você vê, tem divindades que às vezes tem uma esfera de atuação meio parecida com a outra, de outra divindade, né? Então, o politeísmo antigo, ele é isso. A atuação de Zeus, ele vai desde o deus dos fenômenos atmosféricos, né, até
a que eu estudei bem, que é a da ordenação política da cidade grega. Então, ele passeia por todos esses mundos, né? Como eu disse, as descrições mais antigas sobre ele, né, estão na época. Na Teogonia, a gente conhece, né, a historinha da genealogia de Zeus, né, que Zeus foi filho de Crono e Reia. Ele destrona o pai. Crono ele começa a devorar os filhos por saber que ia ser destronado, e a mãe dele, né, a salva, né, dando uma pedra no lugar, né, isso está na Teogonia, e a partir disso que começa a gente ter os testemunhos, né, sobre esses testemunhos antigos, sobre o poder de Zeus. Então, da titanomaquia, de onde vem a conquista de poder de Zeus, né? Então, o Hesíodo também fala da titanomaquia contra Cronos e os titãs, né? Os deuses olímpicos, depois de terem retornado, né? Do pai ter comido eles, né? Zeus, né? E os deuses vencem Cronos e os titãs, né, e dessa história, né, que se conta da divisão dos poderes, né, então Poseidon, Hades e Zeus, né, dividem os poderes. O Poseidon ficou com o mar, né, Hades o mundo subterrâneo e Zeus o céu, né, mas também o domínio do universo. Mas aí não para por aí, né, nessa parte Zeus já sai vencedor. Mas aí vem a gigantomaquia, né, que também coloca à prova o poder dos deuses olímpicos, né? E ao vencer o famoso Tifeu, né, que era o pior de todos, né? Zeus ele garante então a soberania entre os deuses e também os homens, né? Assim conta o Hesíodo, a Teogonia. Mas a gente, a ler a Ilíada, Odisseia, todos esses textos, a gente consegue ver as atuações de Zeus na guerra, em relação à justiça, enfim. Mas esses relatos míticos, eles explicam o papel ordenador de Zeus frente às forças desordenadoras do universo, caos, que isso é uma chave para entender o Zeus, as atuações de Zeus, né, na religião grega, que é interessante. Mas, antes de chegar nessa parte, primeira característica assim de Zeus, né, que já vem pelo nome, é relacionado ao céu claro, né? A etimologia do nome Zeus vem de brilho, né, de luz, e isso é a primeira característica, digamos assim, das mais antigas relacionadas a Zeus. Então, aí está a atuação dele nos fenômenos atmosféricos, que é bem interessante. Então, Zeus ele é o propiciador de chuva, né, da tempestade, como Ómbrios, Riétios, propiciador de umidade, né, Iquimaios, dos ventos, Oúrios. Então, que são, assim, coisas muito importantes para os gregos, né, antigos, que moram, né, as áreas que habitaram os gregos, principalmente a Grécia ali continental, né, a Grécia que a gente entende hoje, seca, né, totalmente dependente, né, da chuva, né, e esse é um caráter que predominou no culto a Zeus na Idade do Ferro, né, e no ensino arcaico. Então, esse culto a gente vê nos altos das montanhas, em altares. Eu vou falar isso no final, quando eu falar aqui de Zeus, né? Mas também, em contraposição à esfera celeste, assim, dos fenômenos atmosféricos, ele também atua na esfera quitônica, né? Dos domínios do mundo ínfero, subterrâneo, que também outras divindades também participavam nessa atuação, mas que na religião grega ela é indissociável com o celeste, né? Então sempre tinha uma conexão, né? Assim, de equilíbrio, né, entre essas duas coisas. Então, na esfera quitônia, a gente tem os Zeus Meilíquios, né, que tinham cultos em muitos lugares do mundo grego, nas cidades, né, que é
o apaziguador. Nesse sentido, também tem o culto de Zeus Riquésios, né, dos suplicantes, protetor de que eles dizem Riquetés, aquele que vem em necessidade de purificação após um ato de violência. Então, Zeus, ele está sempre assim mediando esses perigos, né, onde tem a desordem, né, ele vem proteger para a ordem. Mediador da diferença, esse que eu gosto mais, né, esse Zeus que é o protetor dos estrangeiros, né, na relação dos Zeus Quissênios, né, então, da hospitalidade, então ele faz ele está ali na proteção entre o diferente. Esse é também uma esfera importante. O Walter Burkert fala que Zeus representa a ordem protetora. E na cidade, Zeus está protegendo a ordenação política da cidade, né? Tem vários epítetos, títulos de Zeus que o relacionam ao culto da cidade grega, né? Como Zeus Polieus, que ele sempre, às vezes, faz par com Atena, né? Em algumas cidades do mundo grego, como Zeus Bolaios, do Conselho da Bulé, Zeus Agoraios, preserva a ordem, né? E supervisionou os sistemas políticos e legais da polis. E, por exemplo, Eleutérios, né? Libertador, né? Foi um culto de Zeus que emergia em momentos de libertação de um inimigo opressor. Então, a gente sabe da Batalha de Platéia em 480, das fontes antigas, agora não lembro quem, que em 480 eles erigiram um altar a esse Zeus, né? A derrubada da tirania do Trasíbulo na Sicília, também no século V, então foi um culto do século V a.C. Tem Zeus oracular, dos oráculos, né? Ele era uma divindade oracular, que é bem interessante. Na Ilíada, na Odisseia, ele é descrito como multiocular, aquele que vê antes das coisas, e além disso ele define o destino dos homens, e a gente tem os santuários mais importantes, Dodona, lá no Épiro, que é o mais conhecido. Mas Olímpia, no Peloponeso, também é foi um santuário importantíssimo de oráculo de Zeus, que pouca gente conhece. Olímpia funcionou um oráculo no altar de Zeus, no altar de cinzas, que funcionou do século VIII, por aí, antes de Cristo, até época romana, que era consultado pelas cidades para assuntos de guerra. Essa é uma outra faceta de Zeus também, a guerra. Na Ilíada, ele define, né, os destinos da guerra. Em Olímpia, os gregos, quando estavam em batalha, várias delas famosas, contra os persas, o que foi batalha dos siracusanos contra os etruscos, lá no ocidente grego, pegavam os despojos e dedicavam, escreviam para Zeus Olímpio e dedicavam na área do estádio. Isso também é uma característica de Zeus, tropaios, né, dos troféus. Então, são várias esferas de atuação, né, e umas foram se tornando predominantes em relação às outras. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Como que se articula essa multiplicidade e essas diversas funções? Existiam Zeus mais preferidos que os outros? Existiam vários santuários diferentes? Como que era? Sim, na verdade, preferência seria assim, melhor a palavra, o que era de interesse da cidade ou da necessidade, porque o culto ele surge da necessidade de alguma coisa, de algum perigo, né? Na Batalha de Platéia, então, eles se viram agradecidos a um deus, ao Zeus deles, né? Aquele que ajudou na guerra, então erigiram um altar. Então, existem vários motivos que levam à introdução de um culto de uma divindade grega pela cidade, né? Normalmente, pela cidade. Existia a nível individual? Existia, mas o que a gente sabe mais é o culto pela cidade, né? A polis. Mas o que eu ia dizer, para concluir sobre Zeus, é o seguinte:
A gente, quando vai estudando uma divindade, assim como eu fiz no doutorado, que eu estudei na longa duração, eu saí lá da Idade do Bronze, que né, é um contexto assim, bem distante da cidade grega, e fui lá para o século IV a.C., estudei até 345 a.C., o culto a Zeus, pelas moedas e pelos santuários. Mas, nisso, o que eu fui vendo, né, eu falei inicialmente que o Zeus, ligado àquela esfera do céu, dos fenômenos atmosféricos, né, ela não deixa de existir, mas ela vai deixando de ser, por exemplo, a predominante, digamos assim. Então, lá no doutorado, um dos resultados da pesquisa, eu vi que Zeus ele deixa de ser relacionado a esse culto pastoril, que é o dos fenômenos atmosféricos, as evidências dos santuários mostram, para se tornar uma divindade ordenadora das instâncias políticas da cidade, à medida que a polis se estrutura na época arcaica, a partir do final do século VII e principalmente do século VI a.C. Então, é isso que os dados, né, as evidências vão mostrando, né, não estou falando aqui das imagens monetárias que só vão aparecer para Zeus no início do século V a.C. Não existe imagem de Zeus em moeda no século VI, mas isso é outra questão. Tá? Existe de águia, mas Zeus não. Mas as evidências dos santuários, elas mostram isso. Então, por exemplo, a vinculação mais antiga, né, epigráfica, de evidência epigráfica de Zeus, as funções políticas da cidade, o papel regulador no funcionamento da cidade parece numa inscrição a Zeus Agoraios em Dreros, na ilha de Creta, né, que é datado do século VII a.C. É o primeiro epíteto que a gente vê mais antigo relacionado a Zeus e a cidade, né? Então, vai havendo essa transformação, né? Então, as divindades gregas, serem estudadas do ponto de vista histórico, arqueológico, ver essas transformações no culto dessa divindade, né? Nessas esferas de atuação. Lília, e a arqueologia revela uma área geográfica, um grupo étnico grego específico que cultuou Zeus? Então, Zeus ele teve expressão em todo o mundo grego, né? Nos santuários, né? Nas moedas também, mas nas moedas é mais fácil ver uma predominância de uma região ou outra, né? Mas isso eu explico bem lá no doutorado, lá publicado pelo Odisseus. Mas há áreas que foram centros de inovação do culto de Zeus, né? Eu consegui ver pela numismática e pelos santuários. Por exemplo, o Peloponeso, a ilha de Creta, Sicília, locais, cidades ou santuários interestaduais que não pertencem a nenhuma cidade. Entre essas regiões, e elas mesmas produziram traços inovadores do culto de Zeus, do ponto de vista da iconografia e do culto, propriamente, né? Agora, um grupo étnico específico teria tido uma rede, a gente fala em redes hoje, mobilidade, essas coisas, né? Teria tido uma rede dórica, né? Os dórios, eles foram responsáveis por muitas inovações do culto de Zeus, em termos de objetos votivos, né? Representações de Zeus e tal. Mas eu diria que houve mais um grupo político específico que cultuou Zeus, tiranos, reis, as elites das cidades gregas, né? Então, porque o culto de Zeus olímpico que eu estudei no mestrado, né, era um culto de Zeus olímpico, que ele foi apropriado, né, por tiranos e reis que se viam na característica desse Zeus, né, todo-poderoso do Olimpo, o ideal de sua própria autoridade, né? Então, essas coisas, tem muitas coisas por trás, né? Que eu explico com mais profundidade lá na tese publicada pelo Odisseus. Maravilha. Lília, felizmente nosso tempo é curto e vamos ter que encerrar por aqui.
Eu agradeço muitíssimo a sua participação, foi um prazer ouvir sobre a sua trajetória, sobre o seu belíssimo trabalho e sobre Zeus, né, através desse viés da arqueologia. Muito obrigada, Lília, pela sua participação. Obrigada a vocês, Gabriele, Lorena, Beatriz, Flávia, Fernanda. Agradeço ao Gabriele por essa oportunidade, convite, e vocês estão de parabéns. Que venham muitos podcasts aí de pesquisadores. Obrigada. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!